Rapaz, 2020 tá complicado mesmo, hein? Cada notícia boa que surge vem uma muqueta na cara logo em seguida. A treta da vez foi a demissão em massa da equipe do programa Metagame na Loading TV. Se não sabe o que é Loading TV e o programa Metagame, veja o meu vídeo anterior que falo sobre a emissora, sua proposta, programação e primeiras impressões. Na última sexta-feira, integrantes da redação do programa Metagame lavaram roupa suja no Twitter, alegando falta de liberdade editorial, e um deles chegou até postar uma receita de bolo que durante a ditadura militar indicavam os espaços que deveriam ser ocupados por textos impedidos de serem publicados. E a partir de então, todos os grupos relacionados à cultura pop vêm sendo flodados com notícias sobre o ocorrido. E a internet se dividiu, entre aqueles que acham que a emissora estava no total direito de podá-los, e aqueles que acham que eles são exemplos de dignidade e responsabilidade jornalística. Mas meu Deus, o que aconteceu? Que censura foi essa? Algumas matérias dizem que algumas reportagens do programa levaram feedback negativo da emissora. No primeiro programa foi exibida uma reportagem sobre um streamer que arrecadou dinheiro na internet, mas está sendo acusado de usar o dinheiro para outras coisas. No segundo programa teve uma matéria com o dono do time de LoL Vivo Cage, que falou sobre o time estar de fora do Campeonato Brasileiro. Ele criticou a Riot, que é a empresa dona do jogo e que organiza as competições. No entanto, a Riot é a empresa parceira do canal Loading. Afinal, ela está levando a competição ao canal, e após a exibição da matéria, o editor-chefe foi demitido. Então, em resumo, supostamente houve uma reunião entre a emissora e a redação do programa, onde a emissora especificou que quer que o programa foque em entretenimento seguindo a agenda positiva da empresa. Já a equipe exigiu liberdade editorial, liberdade para comentários e críticas, além de, segundo eles, a possibilidade de tocar em assuntos espinhosos como machismo, racismo e etc. E assim foram demitidos pelo tal desalinhamento editorial. Então a bomba explodiu nas redes sociais. Alguns ficaram do lado da emissora e outros que passaram a considerar a equipe do Metagame defensores da liberdade de imprensa, heróis que colocam sua dignidade acima da estabilidade financeira. Eu de início não pensava em fazer um vídeo sobre isso, até me manifestei sobre isso nas redes sociais, mas ainda achava que era algo que estava no mundo nebuloso das opiniões. Mas então acabei conversando com uma jornalista, mas assim, jornalista mesmo, não o youtuber ou blogueirinho que se autoproclama jornalista. E assim acredito que saí do mundo da subjetividade e agora tenho algo mais concreto a dizer. Não irei expor a pessoa que conversei, até por se tratar de um assunto delicado e que corro o risco de ser cancelado. Mas enfim, que incrível esse mundo cor-de-rosa que essa galera vive, que se pode de boa falar mal do patrão publicamente. Bem-vindos ao mundo corporativo, não é preciso ser um grande gênio para entender a lógica. A Riot patrocina a emissora precisa de patrocínio e verba para se manter funcionando. Logo, ela quer manter boa relação com os patrocinadores. E digamos que falar mal dela em rede nacional não colabora muito com isso, né? Tá compreendendo a lógica? Não é difícil. E é óbvio que a emissora vai podar uma coisa dessa. Não se vê o SBT falando mal dos produtos Jequiti. E nem o Milton Neves falando mal dos sapatos Safarilo. Aí já teve gente que veio com o papinho. Mas a Loading não apresentou nenhum contrato dizendo que não poderia criticar parceiros. A empresa não aceita críticas. Foi um erro da própria Loading não especificar tudo pro contrato. Porra, você precisa assinar o contrato pra saber que você não pode xingar seu patrão? Lembrando que não sou um puxa-saco da Loading. No vídeo anterior fizemos uma review honesta, tanto elogiando e criticando aquilo que achamos merecido. A emissora não tem nem um mês. Acha que ela vai querer comprar briga com um patrocinador e ainda uma empresa grande? Mas agora eu vou falar por mim. Vamos supor que eu trabalhe no Metagame e descubro que a Riot, sei lá, está por trás das queimadas do Pantanal, que ela despeja lixo nos oceanos, que o presidente da empresa cometeu assédio sexual. Claro que eu jamais iria compactuar com isso e ficar puxando o saco da empresa, isso vai totalmente contra os meus princípios. Mas obviamente eu teria o mínimo de raciocínio lógico e saberia que não iria conseguir lançar uma matéria metendo pau na empresa que patrocina o programa. Se eu me sentisse confortável na empresa, eu conversaria com superiores sobre o ocorrido e diria que não acho legal a empresa se vincular com tamanha sujeira. E se eles preferissem continuar com o acordo priorizando o dinheiro deles em vez de fazer a coisa certa, eu apenas me demitiria e iria para a concorrência, ou faria as críticas de forma independente. E aí lançaram a matéria lá do streamer que está sendo acusado de ser picareta. Eu não assisti a matéria, até porque falei no primeiro vídeo que eu achei esse um dos piores programas da grade.
É uma denúncia que até que é pertinente dentro do cenário. É importante denunciar práticas questionáveis, mas assim, é programa de campeonato de LOLzinho ou é Roberto Cabrini? Eles tinham provas? Então, conversando com a jornalista, ela me alertou de algo muito importante. Por que será que muitas matérias falam o suspeito? Ele teria cometido tal ato. Jamais falam o assassino. Por mais que tenham visto ele cometer no ato no meio da rua. Porque o cidadão ainda não foi julgado, e pela Constituição, qualquer um é inocente até que se prove o contrário, até que ele seja condenado. E isso não é minha opinião, é apenas como funcionam nossas leis, e nem entro no mérito de se está na lei é certo. Já comentei aqui várias vezes sobre isso, mas é a forma que nosso sistema funciona, e se desrespeitarmos, estamos sujeitos a arcar com as consequências. Se um veículo de informação já chega afirmando categoricamente que o cara é um assassino, um ladrão ou algo do tipo, ele corre o risco de ser processado. Existe algo chamado direito de imagem. Expuseram um sujeito em rede nacional associando a sua imagem a algo negativo. E não existe provas concretas. Esse ato pode acabar gerando puta processo em cima da emissora. E digamos, como a emissora que está apenas há uma semana no ar não quer isso, né? Conversando com a jornalista, ela falou que ao fazer uma entrevista, o método correto ou é anotar escrevendo absolutamente tudo que o entrevistado disse, inclusive cada vírgula e suspiro, mas de preferência o ideal é gravar tudo que o entrevistado falou. Claro que isso depois é editado e sabemos que o veículo pode mostrar um recorte e transmitir a matéria de forma tendenciosa, mas isso é outro assunto. Mas de qualquer forma, o que o entrevistado falou está gravado. E já ocorreu em um veículo que ela trabalhava de um entrevistado recorrer à justiça dizendo que ele não havia dito o que foi vinculado na matéria. Então a repórter teve de apresentar a gravação para provar que ela não inventou. Tudo que vai pro ar ou que é impresso é revisado pelo editor que vai decidir o que vai ou não ser publicado. Isso não é ditadura, é como o jornalismo funciona. E isso é o básico do básico que se aprende no primeiro semestre da faculdade. Até porque o veículo de comunicação quer tirar o seu da reta, evitar que possam sair coisas que possam dar margem a processo e outros inconvenientes. Se o William Bonner fala uma groselha no Jornal Nacional, quem será processado é a Globo. Afinal, ele está ali em um programa nacional representando a emissora, e não ele como indivíduo. A mesma coisa com o Metagame, eles estavam representando a Loading em rede nacional. O programa era da emissora, não era o blogzinho deles. Tem que ser muito inocente para achar que hoje na Globo permite que vinculem qualquer tipo de reportagem, que não tenham cortes, que matérias não sejam barradas ou modificadas, que eles não evitem passar reportagens que sejam desfavoráveis a eles. Como eu disse, mundo corporativo, não é ditadura. A emissora tem total direito de especificar a proposta do seu programa. Se ela quer apenas focar em entretenimento e evitar assuntos polêmicos, ela pode fazer isso. Se não concorda, vai para a concorrência, simples assim. Acham que podem ficar fazendo qualquer problematização barata tirada da gaveta. Estão com a cabeça no seu blogzinho e canal de YouTube. E aí quando entra no mundo corporativo, entra em uma emissora que tem toda uma equipe, patrocinadores, acaba bugando a mente. Por exemplo, vocês acham mesmo que o Alexandre Nagado, se trabalhasse na Loading ou em qualquer outro lugar, iria poder ficar livremente falando as coisas que ele fala no Twitter ou no seu blog? Pra deixar claro, não que eu deva satisfação quanto a isso, mas não concordo com muitas dessas paradas Red Pill que ele fala. Mas tenho certeza que essa galera aí que está falando que a equipe do Metagame está sendo vítima de censura, concordariam com as censuras ao Alexandre Nagado. Afinal, ele não é do Beautiful People, né? Chamariam ele de fascista e que, portanto, não devem dar palco pra ele. Sempre o peso e duas medidas. Falam sobre responsabilidade jornalística, mas ficam o programa inteiro com um discurso irresponsável desqualificando os esportes tradicionais e atividades físicas só para exaltarem campeonato de joguinho. Aí vem com aquele papo de escolhi a forma mais difícil de fazer jornalismo. Sim, pelo visto a forma mais difícil é sair falando dos outros sem prova, achando que tem direito de vomitar opinião à vontade e esculachar os patrocinadores da emissora. A emissora de TV não é blogzinho pessoal. No seu blog, você é o único responsável pelo conteúdo e informação vinculada. Se der algum BO, quem sofre as consequências é único e exclusivamente você. Chega a ser ridículo e infantil eles fazerem analogia à ditadura militar. É quase o Bolsa tentando pagar de maluqueiro. O típico jovem querendo se sentir revolucionário, mas no fundo apenas está fazendo birra. Chega a ser presunçoso e desrespeitoso se compararem a jornalistas de verdade que realmente lutaram pela liberdade de expressão e correram risco de vida e tortura na época da ditadura, apenas por estarem desconexos da realidade e acharem que um veículo de comunicação de nível nacional devesse se submeter aos tipos de conteúdo que eles postam no Twitter. Então com isso, acho que jamais irei realizar meu sonho de ter um programa tipo Os Donos da Bola, onde eu seria polêmico igual o Craque Neto. O diretor, seu Celso!
Então após toda essa treta, muita gente já agiu como se o canal fosse acabar. Nossa, nem tem uma semana no ar e já aconteceu isso, o canal vai falir. Calma, menos. Apenas perderam o pior programa da grade. E gente pra ficar falando de LOL você encontra a qualquer esquina. De resto, ando vendo que brasileiro é muito derrotista. Muitos já falando que a emissora vai falir, comentários babacas do tipo: ai, TV aberta em 2020. Otaquinho querendo que passe anime 24 horas por dia e assim por diante. Como já disse, sei que o retrospecto não é positivo, mas tô vendo que no geral a emissora está realmente lutando para que dê certo. Pode nem sempre tomar as melhores decisões, ainda parece um tanto perdida, é evidente que não vai agradar todo mundo 100% do tempo, mas está conseguindo atingir um público vasto dentro da cultura pop. Não ficou apenas naquela coisa manjada de só focar nos animinhos que todo mundo já conhece, como Naruto, Dragon Ball Z, Bleach, Pokémon, ou ficar só em assuntos clichê de bazingueiro, sei lá, falando de filminho de herói. Certo, eu quero mais animes classiqueira lá, quero coisas como Hokuto no Ken, City Hunter, Ashita no Joe, Slandunk e coisas do tipo. Mas conseguiram fazer uma mescla de animes atuais com umas coisas um pouco mais clássicas, coisas mais populares como Shingeki no Kyojin, com outra coisa mais nichada como Gundam Double O. E sério, só de trazer um Gundam pro canal eu já acho incrível. Claro que eles não vão exibir animes 24 horas por dia, eles queimariam muito rápido o que já tem licenciado, e teriam que investir em cada vez mais licenças para irem renovando a grade. E aí o que fariam? Passariam o catálogo inteiro da Funimation? Tem mesmo que diversificar a programação. Prometeram Super Hero Time com Tokusatsu e até agora nada, mas o Anderson Abraços em live já informou que estão licenciando e dublando séries. Então simplesmente é maravilhoso o fato de não estarem ignorando o gênero. Inclusive falaram sobre Ultraman Zeton no Mais Geek. Acho muito legal eles levarem ao canal o mundo de Bigman. Falei um pouco sobre ele no vídeo que falei sobre a Rede Cultura. Uma forma divertida de trazer ciência ao grande público. Tem bloco de terror na madrugada. Acho que até poderiam tentar uma parceria com a Darkflix. Também fiz vídeo sobre eles. Durante as tardes tem as novelinhas coreanas pra dar aquele ar de SBT. E sério, eu viciei na novela A Lenda, um luxo de sonhar. Acho que a iniciativa da emissora é bem ousada, e acho babaquice ficar com esse elitismo hipócrita de ai, quem liga pra TV aberta? Acho que é uma forma democrática de apresentar conteúdo de nicho a tanta gente que não tem acesso a esse tipo de cultura. É positivo para trazer mais gente que tem interesse em consumir, renovar o público, e assim quem sabe termos acesso a produtos relacionados. Não é todo mundo que tem acesso a um Crunchyroll da vida, e mesmo ele não é tão abrangente no que se diz a variedade de conteúdo, animes de épocas variadas, etc. Sem falar naquele que se acha malandrão por apenas baixar. Eu não estou condenando o ato de baixar coisas na qual não temos acesso, mas sim em fazer isso e ainda se vangloriar em não apoiar quando os produtos chegam de forma oficial por aqui. E depois ficam reclamando que o animinho que gosta foi cancelado, que tem que vender os órgãos para importar qualquer produto que os gringos têm acesso lá fora. Então por isso estou realmente torcendo para que dê certo e que venham cada vez mais coisas para atender os diferentes nichos de forma ampla, e assim vou ficar lá cobrando meus tokusatsu e animes velhos. E vocês aí, o que acharam dessa treta? O que estão achando do canal? Comentem aí embaixo. E se gostaram dessa bagaça, deem um Rider Kick no joinha e se inscrevam no canal. Agora vou lá assistir minha novelinha coreana. Fui!